Por isso, meus irmãos, Deus, Ele espera por nós. Ele sofre, por nossas demoras. E aqui está um grande ensinamento para nós. Deus nos ensina a esperar, Porque quando Lázaro estava doente, as irmãs mandaram chamar Jesus. E Jesus fez com que ela esperasse 2 dias. Se ele tivesse estado ali, como disse sua irmã, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus vai mostrando para nós que é necessário muitas vezes, meus irmãos, esperar em Deus. É necessário esperar o tempo de Deus. É necessário entrar nessa esperança, E Ele quer mostrar para nós então que é necessário também a paciência em suportar as demoras de Deus. Jesus não esperou a morte de Lázaro porque Ele era egoísta. Mas Ele disse: essa doença é para a glória de Deus, não é para a morte do homem. A vida humana, meus irmãos, ela não é para a nossa destruição. O nosso corpo não é para a nossa perdição, mas é para a salvação da nossa alma. O mundo não é para nós um caminho para nos perder, mas é um caminho para que possamos chegar a Deus. Isso só depende de como nós vivemos a realidade que é proposta para nós. A forma como nós vamos viver o que o mundo quer colocar para nós. Como nós vamos usar os bens terrenos em busca de alcançar os bens eternos. O sentido não está somente na caminhada em que nós fazemos, mas o porquê nós caminhamos. O que nós buscamos em caminhar. Qual o objetivo que eu quero alcançar? Onde eu quero chegar? Se o meu objetivo não é o céu, eu vou caminhar para a perdição. As minhas atitudes é atitude de pecado. A minha atitude é a atitude de me afastar de Deus e não de entrar na glória de Deus. O meu caminhar é um caminhar para o inferno e não para o céu. E por isso as minhas obras não serão obras que me levam para Deus. Não serão as obras de Cristo, mas as obras da serpente. E por isso Jesus disse: se eu caminho na luz, ou seja, se eu caminho sobre o ensinamento de Deus, eu não vou cair. E hoje é isso que tem faltado para nós. Nós precisamos caminhar na luz de Deus. Nós precisamos caminhar, sobre o domínio de Deus, debaixo dos seus ensinamentos, E aí nós temos aqui uma realidade profunda, Jesus sofreu com a ausência de Lázaro. Aqui é um sinal de um Deus que quando procurou Adão, por exemplo, e não o encontrou. O sofrimento de um Deus, meus irmãos, que muitas vezes sente o nosso coração se distanciando dele, porque nós nos aproximamos das nossas paixões. Nos aproximamos do nosso egoísmo. Nos aproximamos de satisfazer a nossa carne e vamos matando a nossa alma. E vamos morrendo a cada instante. Porque nós queremos fazer mais e mais a vontade de Deus. E nós vamos nos tornando ausente diante de Deus. Incapazes de amar como Deus nos amou. Esse é o sofrimento de Jesus. Essas são as lágrimas de Deus, quando vê o nosso coração se afundando no pecado e se afastando da graça. E se afastando da presença de Deus. Mas Deus tem um momento oportuno para nos salvar. E Jesus esperou esse momento para estar diante de Lázaro. E assim, meus irmãos, o amor nos dá aquilo que nós precisamos. E muitas vezes não vai dar aquilo que nós queremos. Lázaro queria a cura. Jesus deu a vida para Lázaro. E aquilo que nós precisamos, que Deus quer nos dar, é muito maior do que muitas vezes nós queremos. Porque o nosso querer é muito egoísta. É muito pequeno. É um querer muito mesquinho. E Deus vem nos corrigindo, dizendo: espera, porque o que eu tenho para você é muito maior. Para de mendigar o amor do mundo, porque o amor que eu tenho para oferecer é muito maior. Portanto, a morte de Lázaro significa justamente isso: alguém que perdeu a capacidade do amor.
E é isso que o pecado faz conosco, irmãos. Nós perdemos a capacidade de amar a Deus, para viver as paixões aos ídolos, aos vícios. E nós somos chamados hoje a entrar nisso, a esse novo caminho que Deus propõe para nós, a sair dessa estagnação que muitas vezes nós vivemos. E Deus então, como fez com Marta e Maria, faz um diálogo conosco. Vocês creem na ressurreição? Creem na vida nova que eu posso te dar? E esse diálogo, meus irmãos, faz surgir em nós uma novidade, né? Lázaro representa cada um de nós. Lázaro significa o cuidado de Deus pela humanidade. Alguém que não é abandonado por Deus, mas alguém que é ajudado por Deus, né? Ou seja, ele representa cada um de nós, aquele que Deus ajuda, e Deus nos livra da morte. E assim, irmãos, somos chamados justamente isso, né? Qual a morte que Deus quer nos livrar? Não é aquela morte de quando nós deixamos de existir, né? Mas a pior morte é aquela morte quando nós deixamos de amar a Deus e ao próximo.